E aí, contenção ortodôntica fixa, eh, reta, curva, ondulada? Que é o melhor? E quem for ortodontista, por favor, comenta também. Eu sei que isso é muito dogmático, tem muita gente que diz: "Ó, tem que ser assim, tem que ser assado", e toda vez que eu levanto essa reflexão, dá uma briga de foice às vezes. Dessa vez todo mundo foi bem educadinho, não deu confusão. Mas a pergunta é: qual vai ser a melhor? E para responder isso daqui, eu trouxe uma revisão de literatura. Contenções ortodônticas fixas, melhor prepério. É o seguinte, olha, o pessoal fala assim: "Ah, não, a reta não dá para passar fio dental, a curva dá para passar fio dental, mas a curva vai acumular mais cálculo". Ai, acumular cálculo porque o pessoal não escova direito. Ah, no meu não acumula cálculo porque eu escovo direito. O que é isso? É escovar ou não é escovar? Para conseguir responder isso, eu e a pergunta é porque eu estou respondendo a pergunta de uma ortodontista, sou ortodontista, e tenho questionado alguns colegas sobre a contenção higiênica. Qual a sua opinião sobre as contenções pós-ortodontia? E para conseguir responder isso, eu trouxe alguns trabalhos ortodônticos. Esse trabalho ortodôntico da revista clínica da Dental Press, movimentos dentários indesejados provocados por uma contenção fixa e por contenção fixa higiênica. E aí, quem quiser, tira um print aqui dessa revisão de literatura. Não é revisão de literatura, isso aqui é um relato de caso. E nesse relato de caso, eles viram essa contenção ondulada causando movimentação indesejada. E o motivo disso é que toda movimentação, toda a contenção, ela precisaria de check-ups regulares. Gente, manutenção preventiva, tá? Quem precisaria fazer esse check-up regular? Será que é só o ortodontista? Será que a gente não pode ver se as contenções estão em bom estado? Será que a gente não pode ver que tem alguma coisa que a gente possa avaliar, que está tendo um movimento indesejado? E aqui, olha, é o desafio dos movimentos indesejados, que é a necessidade da contenção, a importância de check-ups regulares para estabilidade e o risco de movimentos indesejáveis devido ao grande número de dobras. Por conta disso, esse trabalho cita 2 casos de movimentação ortodôntica indesejável. Nem precisa ir muito longe, tá, gente? Mas se vocês virem, eu coloquei um post esses dias que tinha uma grande retração gengival porque a contenção descolou, e no que a contenção descola, o dente vestibulariza a raiz, ou a coroa lingualiza e a raiz vestibulariza. Vestibulariza, ele rasga o envelope gengival e ósseo e dá uma retração gigante e às vezes dá perda dentária. Por conta disso, assim, é bem importante isso. E aí, bem legal é a revisão de literatura que fala mais sobre isso. Essa é uma revisão séria, tá? Nessa revisão, ele fala sobre o efeito de contenções, que é orthodontic retainers, contenções fixas e móveis. E uma revisão sistemática. Revisão sistemática sempre é bom. E esse daqui é um artigo gratuito, tá? Free PMC, você pode copiar esse nome, tira um print desse nome e depois você vai encontrar. Mas se você quiser que eu poupe o seu tempo, eu já vou falar o que está escrito aqui nesse artigo, que nem conseguiram chegar a grandes conclusões. Eles chegaram à conclusão que não tem muita coisa que vai fazer diferença na literatura, nos estudos, eles não chegaram a grandes conclusões por conta do baixo nível de evidência que eles têm, tá? A qualidade dos estudos científicos não são tão boas em relação a esse tema, então eu vou contar para vocês o que eles encontraram aqui. Eles encontraram assim, que eles fizeram uma revisão de literatura para saber o efeito da contenção ortodôntica na saúde periodontal. E eles viram, então, sangramento à sondagem, como é que era, como é que não era. Eles viram o efeito de
a taxa de sobrevivência da contenção, ou seja, quanto tempo a contenção vai durar na boca, eles viram a taxa de falhas, ou quanto por cento acaba falhando ou não acaba falhando, eles viram o que o paciente estava falando sobre tudo isso, e eles conseguiram identificar que a falha da contenção fixa ortodôntica não estava relacionada com a regularidade dos check-ups. De novo, vou repetir, a falha da contenção não estava relacionada à regularidade dos check-ups. É muito desejável que após o tratamento ortodôntico, o paciente retorne regularmente para a gente ver se está tudo bem, se os dentes estão no lugar, se as contenções estão ok, se não houve fratura de nenhuma contenção fixa, ou se houve algum movimento indesejado, tudo isso tem que acabar vendo. E eles descobriram que a falha da contenção não tem a ver com estar chamando mais perto ou não, e que isso pode estar relacionado com a capacidade do operador. Ou seja, a pessoa que vai colocar contenção, ela precisa estar mais, às vezes ela é mais hábil do que outras e essas contenções ficam ou não ficam. Eu falo que uma outra coisa importante da manutenção preventiva é que você vai ter um follow-up e um feedback do seu próprio trabalho. Imagina, qualquer área da odontologia curativa que você trabalhe, você vai conseguir ver se aquilo que você faz tá bom ou não tá. Como é que você vai saber se aquilo que você faz tá bom ou não tá? Chamando para check-ups regulares. Daí você vai ver que aquela marca de resina não foi tão boa quanto você esperava. Você vai passar o evidenciador de placa e vai ver que às vezes podia ter um repolimento melhor. Ou, por exemplo, ontem me mandaram uma foto de uma paciente que ela fez facetas de resina num curso de estética, elas estão lindas, mas com a passagem do tempo, a gente vê um halo amarelado, e o dentista periodiário perguntou assim, professora, com o que a gente limpa? Olha só, isso é da manutenção preventiva. Esta paciente deveria, após a instalação de resinas compostas, estar numa manutenção preventiva para estar fazendo constantemente um repolimento das resinas para não ter degradação marginal de resina composta e depósito de cálculo e placa. E ela tem uma área irregular. A dica é, a coisa mais legal para a gente fazer polimento de resina e nas cervicais é o Pau-L. O Pau-L não é nem uma pastinha, mas é uma cera. É uma cera, vem numa latinha, ela vem da Alemanha, e você vai pegar uma escova de Hobson, grande ou pequena, vai acionar na latinha, você vai ligar e o calor do acionamento da baixa rotação vai impregnar a sua escovinha ali. Claro que o pessoal da dentística usa outras coisas, usa pelo de cabra, usa um monte de outras coisas, mas só aquilo ali, nós periodontistas podemos usar com escovinha de Hobson, com pasta profilática, que dá um super mega efeito. Então, eu tô falando assim, voltando a dizer que na revisão de literatura que eu falei, eles descobriram que não é exatamente a manutenção preventiva que vai fazer isso, é a qualidade do profissional, e que o profissional precisa ter um feedback do seu próprio trabalho. Você vai saber se você é bom, e se alguma coisa acontecer, a gente vai acabar avaliando ou não. E um outro ponto super mega importante desta revisão de literatura sobre contenções fixas ou móveis e o impacto na doença periodontal é que eles identificaram que existe uma maior taxa de movimentação dentária indesejável pós-orto quando o indivíduo tem suscetibilidade à doença periodontal. Atenção, quem está me escutando. Quem usou aparelho e tem história de doença periodontal, tendência de doença periodontal. Ai, professora, como é que eu vejo isso? Sangramento à sondagem, história de doença periodontal, recessão gengival, tudo mais, tem uma maior chance de movimentação ortodôntica indesejável. A minha paciente de ontem foi isso, tá? Colocou aparelho, colocou implante, tá com periodontite de progressão rápida, abre a boca, um cheiro forte, uma higiene maravilhosa, com uma doença periodontal subtratada ao longo da vida. A filha começou a trabalhar num consultório odontológico, começou a fazer curso de odontologia e falou assim, minha mãe tem um problema. E por conta dela, ela veio para o meu consultório para eu acompanhar.
Imagina uma mulher com doença periodontal crônica por tanto tempo, fez tratamento ortodôntico, fez tratamento de implante, tirou o aparelho e ela teve o incisivo central que levemente inclinou. Como é que vai corrigir isso? Vai ter que colocar aparelho de novo. Portanto, a revisão de literatura, a gente acabou falando que essa revisão de literatura acabou falando que quando a gente tem história de doença periodontal, tem que estar fazendo manutenção. Portanto, os dentistas que me acompanham e que são dentistas que fazem manutenções preventivas nas clínicas, que acompanham pacientes periodontais, coloca no checklist que a gente precisa acompanhar, monitorar a integridade dessas contenções. E a gente tem que monitorar a oclusão e a doença periodontal, porque existe grande chance de recidiva inflamatória e ter uma movimentação ortodôntica indesejável, dentária indesejável. E se movimentar não tem jeito. Igual o paciente falou assim, eu não gosto desse dente que andou de lugar. Não gosto do dente que andou de lugar. O que nós vamos fazer? Não tem o que fazer, tem que colocar aparelho de novo. Qual é a reputação do ortodontista que colocou o aparelho, tirou o aparelho e o dente andou? É triste isso. Portanto, um dos itens é que precisa de manutenção preventiva. E que, para quem é dentista perodiária, presta atenção. Eu tenho um script de contato com ortodontistas, onde a gente conversa com os ortodontistas para que os ortodontistas possam ser dentistas parceiros. Por exemplo, quem é dentista perodiária e queira fazer uma parceria com o ortodontista para que você faça a manutenção ortodôntica, eu sempre digo, uma das coisas mais valiosas é não ter black space, não ter hiperplasia, não ter cárie dentária, não ter um monte de outros problemas no decorrer do tratamento ortodôntico. Acabou o tratamento ortodôntico, aquele monte de resina, ninguém melhor do que um dentista perodiária que domina tudo isso para conseguir tirar todo o resto de resina. A coisa mais triste foi um paciente, advogado, amigo meu, uma pessoa muito boa, muito competente, mas depois que eu evidenciei a placa, eu vi tanto resto de resina, tanta irregularidade de esmalte, que eu fiquei com dó. Como é que pode deixar ficar daquele jeito? Tudo aquilo poderia ter sido evitada se ele tivesse sido submetido à manutenção preventiva para não ter tanta desmineralização ao longo da orto, e assim que terminasse a orto, ele tirasse toda a resina superficial. Porque acabou a ortodontia e ele termina a orto achando normal ter dentes ásperos. Não tem nada de normal ter dente áspero. Imagina. E escova, a sensação de, paciente, você escova, e parece estar sempre áspero. Não está certo. Isso precisa estar sob manutenção. E mais, quem tem suscetibilidade à doença periodontal tem que estar sob manutenção para evitar a movimentação ortodôntica indesejável. Porque uma característica de doença periodontal é a característica de remissão e exacerbação. Normal, nenhuma doença periodontal, o modelo de doença periodontal não é contínuo. Ela aparece, desaparece, e é por isso que às vezes o paciente não liga para isso. É muito importante que a gente esteja mantendo isso, cuidando disso. E por fim, em relação a contenções retas ou higiênicas, o que é melhor, o que é pior? Já tem naquele estudo anterior que eu falei que as contenções onduladas têm a maior chance de movimentações ortodônticas indesejáveis, pelo número de dobras que elas têm. Quanto mais dobra, mais difícil da gente ver. Quanto mais dobras, mais difícil da gente conseguir monitorar se vai estar tudo ok, que não vai ter movimentação indesejada. Diz que pode ficar com um pouco de força e o dente acabar movimentando. E assim, às vezes ele movimenta e ele descola o vizinho, debaixo daquela contenção pode acumular um pouco mais de placa, cálculo, porque está ali embaixo. Tudo é mais difícil. Quando a pessoa diz, eu gosto de contenção ortodôntica, como é que vai passar fio dental se for com a contenção reta? Hoje, o modelo da doença periodontal não é ficar perseguindo placa bacteriana. A gente está equilibrando a microbiota. Pode ter placa bacteriana. E não é porque a pessoa passa fio dental que ela está livre de doença periodontal e cálculo. A questão não é passar ou não passar fio dental. A questão é aquilo ali estar saudável.
Por exemplo, já tirei contenção ortodôntica que fica aquela onda do fio ortodôntico e ele fica assim até marcado na gengiva de tão edemática que fica. Hoje eu tenho um combinado com os meus ortodontistas. O combinado é, eles deixam que eu tire. Porque eu falo assim, ó, eu vou tirar, mas não sei pôr, tá? Pode tirar, tiro com broca mesmo, depois faço um super polimento. Não tem como tirar direito. Tirar mal feito, quando quando você não conversou com o ortodontista, você não tire a contenção, tá? A não ser que o paciente fale, eu não tenho mais nada a ver com aquele dentista, pode tirar, que eu vou procurar um outro para colocar outra contenção, ou você tem um outro ortodontista para indicar ou para colocar isso na clínica. Aí é outra coisa. Mas não tire sem ter alguém já agendado para reinstalar, porque pode ter uma movimentação ortodôntica indesejada. Não pode ter movimentação dentária indesejada. Tem que tirar e tem que ter alguém que possa colocar. Às vezes a gente já combina, eu tiro, raspo e depois eu moldo e mando para o ortodontista. Também pode ser, porque a gente ganha tempo e consegue que ele coloque a outra contenção mais rápido possível. Portanto, tem gente que parece que é dogmático, que defende que tem que passar fio dental, tem que passar fio dental. A questão não é essa. A questão é, tem doença, não tá? Tem suscetibilidade, não tá? Tem da ortodontista que adora contenção higiênica, que consegue colocar, que nunca dá problema, o paciente não tem risco de doença periodontal, não acumula cálculo, não tem problema nenhum, não tem problema. Mas aquele paciente que acumula placa, cálculo, é suscetível, não é porque passa fio dental que vai fazer a diferença. Usa escova interdental, né? Portanto, só para fechar aqui com chave de ouro, tá? Ortoipério. Quem vai fazer a manutenção preventiva? Se o ortodontista quiser chamar para fazer um check-up só para dar uma olhada, ótimo. Se o ortodontista quiser fazer uma parceria com o dentista periodiária para fazer uma manutenção preventiva regular, e a gente já tem no nosso checklist manter equilibrada a doença periodontal, ver se as contenções estão íntegras para não ter movimentação dentária indesejada, a gente tem um script para a gente conversar e firmar essa parceria com o ortodontista, e nesta firmação, nessa parceria, a gente coloca todas as vantagens para o ortodontista de ter um dentista que faça a manutenção da clínica dele, dos pacientes dele. Por exemplo, tem uma dentista periodiária que ela falou assim, ela vai ser responsável por toda a parte da prevenção de toda a clínica. E para quem pensa que isso é para qualquer um, isso não é. Porque tem que ser um dentista que entenda, tem que ter um dentista que seja acolhedor, que seja fidelizador, que consiga fazer com que esse paciente volte mesmo, que ele consiga explicar para o paciente, que ele consiga conscientizar o paciente, e isso vai fazer a diferença. Isso não é para qualquer um. Porque se colocar qualquer um, coloca o paciente, faz um coisinho qualquer, o paciente não acha que aquilo ali foi nada de importante, e ele não volta mais. Se não ficar claro na cabeça dele a importância dele estar ali, qual é o motivo, ele está com saúde, e se não explicar para ele que ele está com saúde por conta de tudo isso e qual o papel da manutenção, ele não volta mais, não fideliza e perdeu o paciente foi perdido. É muito mais barato para a clínica manter o cliente do que conquistar um novo. Conquistar um novo é muito marketing e vai gastar rios de dinheiro. Tem que manter aquele que você tem. Isso vai fazer diferença na clínica. E é isso que a gente tem que conseguir. Imagina, será que o ortodontista vai ter competência de fazer tudo isso de manutenção preventiva que a gente está propondo? Será que o próprio paciente não vai se cansar? Para que eu ir no ortodontista? E aí, pode ter fratura da contenção e perdeu, como é que vai fazer? Ficou claro que precisava de manutenção? Por que é que não designa alguém para fazer, para isso ficar estável? Esta é a conversa que a gente tem que ter.